Olá, senhoras e senhores, seres da noite, sejam bem-vindos. Hoje vou falar sobre a origem do mito dos vampiros, de onde vêm essas histórias e como elas mudaram até o que é hoje. Vampiros atualmente são conhecidos como seres mitológicos que se alimentam de sangue, têm poderes sobre-humanos e podem viver para sempre, desde que não tenham seus corações perfurados por estacas, sejam decapitados ou saiam à luz do sol. A forma como os vampiros são representados hoje, com a aparência de um humano, é relativamente recente, precisamente no século XIX, no ano de 1819, quando foi lançado um livro chamado The Vampire, escrito por John William Polidori. Guarda esse nome que eu vou voltar nele daqui a pouco. Este livro influenciou muitos escritores, entre eles Bram Stoker, que posteriormente escreveu Drácula, que foi lançado em 1897. 97, então quer dizer que vampiros são recentes na nossa cultura? Não. Essa é apenas a versão mais atual e mais famosa das lendas que falam dessas criaturas que encantam, assustam e até mesmo seduzem milhões de pessoas ao redor do mundo. Existem relatos de criaturas que se levantam dos túmulos para perturbar os vivos. Se alimentam de sangue, vivem para sempre, há muitos séculos. Alguns relatos datam do século VI e surgiram em vários pontos do mundo, quase que ao mesmo tempo. Isso em uma época que a comunicação entre lugares distantes era quase impossível e as viagens eram extremamente demoradas. Então, difícil imaginar que a mesma história tenha se espalhado por vários países. Mas também não significa que essas histórias sejam exatamente iguais. O que acontece é que cada cultura tinha seus medos, e a noite sempre foi considerada perigosa. Várias histórias assustadoras eram contadas sobre pessoas que saíam à noite e nunca mais voltavam. A esses seres que perturbavam a paz dos seres vivos eram dados nomes como demônios e espíritos. Somente no século XVIII, quando se começou a registrar as histórias, que até então eram passadas para frente apenas pela fala, é que elas começaram a ter mais coerência de uma para outra. Até esse momento, os vampiros eram, em geral, espíritos malignos que podiam ser almas atormentadas por alguma coisa, como, por exemplo, pessoas que haviam cometido suicídio ou alguma bruxa. Em alguns casos, uma pessoa que fosse possuída por esse espírito seria considerada um vampiro, ou alguém que fosse mordido por um vampiro estaria destinada a se tornar um também. Nessa época, houve uma histeria popular e várias pessoas foram executadas por enforcamento ou decapitação por se acreditar que eram vampiros. E muitos túmulos foram abertos, e os cadáveres tiveram seus corpos presos ao chão com uma estaca, criando aí possivelmente a origem do mito de como se matar um vampiro. A histeria era tão grande nessa época que foi escrito um tratado na França em que citava vários casos em que se acreditavam serem obras de vampiros e teve apoio de várias pessoas respeitadas na época, incluindo o escritor Voltaire. Somente quando a imperatriz Maria Teresa da Áustria enviou um médico de sua confiança para avaliar a situação e este concluiu que vampiros não existiam. Foi decretado por lei que era proibido a abertura de túmulos e profanação de cadáveres. E também anunciaram o fim da epidemia de vampiros, o que pôs fim à loucura nas ruas, mas não impediu que vampiros continuassem existindo no imaginário popular. Aqui vale dizer que, até então, os dentes pontiagudos não eram características dos vampiros, assim como poderes hipnóticos ou superforça. Isso foi introduzido no livro Varney, o Vampiro, publicado em 1847. Essas características, somadas a algumas fraquezas, como a água benta, alho, espelhos e tantas outras, foram sendo inseridas em obras literárias e cinematográficas ao longo dos anos, sendo uma costura de vários mitos diferentes antigos de países diferentes.
Os morcegos mesmo foram introduzidos por Bram Stoker. Em seu livro Drácula, os morcegos, que se alimentam de sangue, são todos originários da América Latina. O primeiro registro deles na Europa é de 1734 e em 1774 eles foram levados para zoológicos e aí sim se tornaram mais conhecidos, sendo chamados de morcegos vampiro em referência ao mito do vampiro que já havia se popularizado na época e não o contrário. A capa, que é muitas vezes associada ao Drácula, na verdade só surgiu por volta de 1920, em peças de teatro, onde a função dela, junto daquela gola alta, era ajudar o ator a desaparecer em cena, atribuindo mais poderes ao personagem. Com relação ao termo vampiro, os eslavos foram possivelmente os primeiros a usá-lo. Vampiro era um termo comum para descrever criaturas que, de acordo com eles, seriam espíritos impuros, que ao morrer retornariam aos seus corpos para se vingar dos vivos. E para poder se manter existindo, teriam de se alimentar de sangue, a fim de que seus corpos não apodrecessem. Agora, vamos voltar ao The Vampire, escrito por John William Polidori, que eu te disse no começo do vídeo. Originalmente, os vampiros fizeram sua estreia na literatura no poema The Vampire, em 1748, de Heinrich August Ossenfelder, e alguns outros poemas de escritores da época, incluindo um poema chamado Giaour, de 1813, do Lord Byron, que foi um escritor muito influente e ainda é até hoje na Europa. O que acontece é que até então os vampiros não eram seres sedutores, e sim monstros famintos e violentos. Foi quando Polidori, que era médico pessoal de Byron, ao fazer uma de suas visitas, ouviu dele uma de suas histórias de vida. Byron era um cara à frente de seu tempo, não. Vivia uma vida comum e chata, mas sim cheia de aventuras e conquistas, sexo, drogas e excessos. E Polidori pegou pedaços dessa história, usou a personalidade forte e dominante de Byron para criar o personagem Lord Ruthven e escreveu uma história de um vampiro mais sedutor do que monstruoso. Byron chegou a ser creditado como escritor do livro, que foi a primeira obra em prosa e não poemas sobre vampiros. Atualmente, pouco se modificou das crenças sobre os vampiros. Eles ainda estão presentes em filmes, séries, jogos, animes, músicas, camisetas e em diversos outros lugares. A última mudança na perspectiva de suas características foi a saga Crepúsculo. Mas essa eu não vou comentar, e acredito que nem vocês querem isso. Bom, essa foi apenas uma introdução ao tema. Existem muitas coisas ainda para se falar sobre esses e outros seres da noite, então se você quer mais vídeos com esse tema, deixa a sua sugestão aí nos comentários, deixa seu like para eu saber que você gostou e se inscreva no canal.